e de tudo que nos prende. Vamos ouvir agora um testemunho de redenção. Boa noite, igreja. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero dizer que é uma honra ter essa oportunidade, compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. E quero dar um agradecimento especial ao Félix, ao Daniel, que me deram essa oportunidade. Primeiramente a Deus, porque a Ele a toda a honra e toda a glória. Bom, eu me chamo Caio Oscar, tenho 33 anos, sou um filho amado de Deus, e Ele confiou a mim uma mulher corajosa. Levanta a mão, minha esposa querida. Glória a Deus pela vida dela. Joia rara, esteve comigo nos meus dias mais difíceis. Inclusive, nós fizemos 6 anos de casado, agora em dezembro, graças a Deus. Tenho 2 filhos abençoados, Deus me confiou e me ensinam bastante todos os dias. Evangélico desde os 5 anos, porém com uma jornada de altos e baixos. Fruto de uma mãe solteira, maravilhosa, corajosa, mas de um pai que me abandonou. Sempre tive características comportamentais diferentes quando eu era criança. E foi aí que acabou descobrindo que eu tinha um espectro autista, um pouco de TDAH, acho que muitos de vocês também podem se identificar, seja com um parente ou seja consigo mesmo. Minha mãe solteira, em virtude do abandono, dificuldades financeiras, acho que para o brasileiro é um pouco comum, né? E nesse anseio de criar bem um filho solteira, um filho, de certa forma, com comportamentos muito específicos, e também precisando de uma boa referência, minha mãe foi em busca de uma igreja. E aí foi que nós encontramos a igreja na qual a gente congrega até hoje, graças a Deus. E aí, através da misericórdia de Deus, minha mãe também consegue me colocar em uma escola, um projeto que foi criado por essa igreja e que veio a se tornar uma escola bilíngue, com fundamentos e base cristã. E foi aí que a misericórdia de Deus começou a se revelar de forma mais abundante na minha vida. Pouco depois, os custos da escola, como qualquer escola, acabam sendo, de certa forma, difíceis de serem custeados por uma mãe solteira, trabalhando sozinha. E aí Deus coloca na minha vida uma senhora, uma mulher disposta a abençoar. Essa mulher não me conhecia, essa mulher não sabia do histórico familiar, tampouco tinha qualquer relação conosco, mas mesmo assim, ela decidiu em custear os meus estudos na escola durante toda a minha trajetória, até o momento que ela faleceu. Glória ao Senhor. E é um pouco do que Deus faz com a gente, né? A gente é adotado sem merecer, muitas vezes não fazendo nada para que nós pudéssemos merecer o amor e a graça de Deus. Lá está Ele, sempre nos abençoando, sempre derramando da sua misericórdia e nos adotando como filhos, mesmo que nós não pertencêssemos diretamente à família dele. Então, alguns anos mais tarde, infelizmente, a senhora Daisy, minha adotadora, a pessoa que custeou meu ensino escolar, ela veio a falecer. E uma das coisas mais valiosas que eu me lembro até hoje de ter aprendido com ela foi a lição da gratidão. Talvez seja isso que tenha me salvo nos meus dias difíceis. A gratidão foi aquilo que me lembrou, nos meus dias complicados, de que existia alguém que, mesmo nos meus piores momentos, estava disposto a dar a vida por mim. Chegando na adolescência, a raiz de rejeição que eu tinha, em virtude do abandono e de ter me encontrado com a pessoa que é meu pai biológico, e ter sido rejeitado visualmente por ele, essa raiz floresceu. E com ela, algumas consequências acabaram nascendo também, né? Dor, tristeza, problemas de sociabilização com as demais crianças e, principalmente, a dúvida do porquê. O que eu fiz para ser rejeitado? Por que eu sou diferente das outras crianças e não mereço o amor de um pai?
Logo aos 14 anos, próximo à 8ª série, em virtude de problemas emocionais, problemas de integração e dificuldades interiores, eu decido sair da escola. E com essa decisão, eu acabo também me afastando da igreja de onde o Senhor havia me colocado. É aí que a minha vida começa a virar. Mudei para uma escola pública, e uma realidade imensamente diferente daquela realidade onde a gente aprende traços de caráter, onde a gente aprende a dar valor ao Senhor, a tudo aquilo que Ele vem nos ensinando, não só em termos acadêmicos, mas também em termos espirituais. Nessa escola foi onde eu tive o meu primeiro contato com as drogas, principalmente pelo fato de que eu ansiava me enturmar. Eu podia ter escolhido a turma dos nerds, podia ter escolhido a turma dos alegres, mas eu escolhi a pior turminha, aquela que não ia para a aula, aquela que preferia ter contato com as coisas que não se devem, e aí a minha vida começou a declinar ainda mais. Terminando a escola, entrei então direto na faculdade, também por um movimento da minha mãe, esperando que de alguma forma eu pudesse me colocar num caminho correto de novo, né? Minha mãe, graças a Deus, sempre foi uma mulher sábia e em nenhum momento ela me julgava ou de certa forma tentava me arrastar para a igreja, porque ela sabia que o milagre quem faz é Deus. Minha mãe sabia de que a decisão ela parte do interior e não de alguém forçando você, de certa forma, mesmo que seja sua mãe, um parente próximo. Existe um convencimento, e quem convence é o Espírito Santo. E entrei então na faculdade, nessa época conheci baladas, músicas noturnas, e meu leque de drogas aumentou. E aí, nesse momento, é quando eu começo a consumir porções diárias e entrar num profundo e escuro abismo. Longe de Cristo, a minha jornada de autodestruição chegou a um limite. Foi quando eu tive uma overdose. Sozinho, dentro de um metrô. Muitas coisas poderiam ter acontecido. De fato, eu acho que foi o momento que eu cheguei mais próximo da morte. Mas nem ali o Senhor me abandonou. Ele estava comigo. Naquele momento onde eu sentia que a minha vida teria um fim, o Senhor olhou para mim e falou: não. Agora é a hora de você entender que o caminho que você pegou é um caminho de sombras, é um caminho de escuridão, de tristeza. E esse caminho não vai preencher o vazio que está dentro de você, porque esse vazio só uma pessoa pode preencher. Eu sentia dores inexplicáveis pelo corpo no momento da minha overdose, sentia que ali seria o meu fim, mas nos piores dias Deus mostrou que Ele é o socorro bem presente. Após 6 horas desacordado, recobrei a consciência, fui para casa. E eu me lembro que, do fundo do abismo, eu olhei para o céu e falei: Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não vou conseguir prosseguir, eu não vou sobreviver. E Deus veio ao meu socorro. Nessa época, passei 3 meses em casa, num processo duro de desintoxicação. Não precisei de casa de recuperação, mas isso não significa que o processo não foi doloroso, não foi difícil. Mas eu me lembro que o Senhor colocava uma barreira na porta da minha casa. Eu trabalhava para custear todos os gastos que eu tinha, eu já trabalhava. Mas diferentemente dos meus costumes, que eram sair do trabalho e me entrar em situações ali que me colocavam mais profundo dentro desse abismo, eu me lembro que eu voltava para casa e, apesar de dores, apesar de tudo que eu sentia, de todo o desconforto, era como se uma barreira estivesse na porta da minha casa, e de lá eu não saía. E assim se foram 3 meses até que eu consegui me recuperar, me livrar e recomeçar a vida. Minha mãe teve um papel fundamental. Apesar de não saber dos detalhes, hoje ela sabe, talvez ela esteja assistindo, ou daqui a pouco ela vá assistir, mas hoje ela sabe desses detalhes, naquela época eu não sabia. Mas uma coisa que nunca abandonou a minha mãe foi a fé. E a certeza que aquele que morreu por nós traria a vida de volta, me traria para o caminho correto e salvaria novamente. Algum tempo depois, comecei a cuidar da minha saúde e aí conheci a minha digníssima esposa. Bênção de Deus na minha vida, veio lá do interior de Minas Gerais, Deus trouxe lá do meio da roça a mocinha.
para chegar e vir aqui cuidar do menino problemático. E vejam como Deus faz as coisas. Ela não era da igreja. Talvez conhecesse o Senhor, muitas vezes algumas mulheres, aquelas do coque, sapatinho de fogo, visitavam a casa da mãe dela, oravam. Ela me conta que algumas vezes era até assustador, porque o pessoal gritava, era agitado. E ela veio de lá, conhecendo um pouco dessas tendências, mas não conhecia a minha igreja, e adivinha o que Deus coloca no coração dela? Em um determinado dia ela disse para mim, eu quero ir para a igreja. Vamos para a igreja? Para onde eu voltei? Para o lugar de onde eu tinha saído. Amém. Os planos do Senhor, às vezes, eles são magníficos, mas a gente não consegue enxergar nem 5% do que vem pela frente. Então, voltamos para a igreja, logo nos casamos no casamento comunitário que a igreja fornece, foi uma bênção, uma festa maravilhosa, tenho excelentes lembranças disso. Minha esposa engravidou logo na sequência e nós tivemos o nosso primeiro filho. Foi uma gravidez, uma gestação super saudável, mas na hora do parto nós tivemos uma emergência. Mesmo assim Deus cuidou, colocou os médicos perfeitos, ideais, conseguiram identificar com rapidez o que estava acontecendo. Meu filho nasceu saudável, bonito, graças a Deus. Logo na sequência, não tão perto assim, uns 2 anos depois, por acidente, nosso, porque a gente acha que o planejar é nosso, mas nunca é, né? A gente sonha, mas é a Deus que pertence a concretização. E aí a minha esposa engravida sem um prévio planejamento, e dessa vez isso pegou a gente de calças curtas, digamos assim. Nós não esperávamos, foi um choque e infelizmente nós pensamos inclusive no pior. Graças a Deus existe o corpo de Cristo. Esse corpo é fundamental. Foi isso que nós precisávamos no momento de desespero, de dúvidas, de não entender muitas vezes o que nós iríamos fazer com 2 crianças. Eu não tinha condições financeiras, ou pelo menos não condições confortáveis para sustentar, para cuidar de 2 crianças. Meu filho mais velho estava acabando de ser diagnosticado com autismo também, precisava de cuidados especiais, de uma assistência específica que traria custos. Nós tivemos medo. Mas Deus colocou o corpo de Cristo bem posicionado, nossos líderes conversaram conosco, e o que era medo, o que era incerteza, se tornou esperança e alegria, e tudo se ajeitou. Com tudo planejado, nós estávamos então encaminhando para o parto. Então minha esposa havia compartilhado comigo, queria um parto cesárea, não queria passar pelas mesmas emergências, evitar, e eu falei, bom, vou providenciar. Me organizei, fizemos um empréstimo, peguei esse dinheiro com antecedência, estávamos aguardando a data do evento. E aí o inimigo é sujo, né? Às vezes ele traz algumas ideias, a gente sem discernimento acaba não identificando as armadilhas. E eu falei, bom, já que tem tempo, vou pegar esse dinheiro, vou fazer um investimento, né? Achando que eu tinha muita sabedoria. Adivinha o que aconteceu? Perdi 80% do patrimônio. Eu não tinha o que fazer, nem coragem de contar para minha esposa. Ela descobriu não faz muito tempo. Glória a Deus que eu estou vivo aqui ainda. Isso é milagre do Senhor. Ela não sabia. 45 dias antes do parto acontecer, tudo que estava planejado tinha ido por água abaixo. Minha esposa falava para mim, nossa amor, vai ser uma maravilha, agora vai ser tudo tranquilo. Eu falava, amor, vai ser. E na minha cabeça eu falava, Senhor, escuta a profecia da minha esposa em nome de Jesus. E aí, em dezembro, contra todas as possibilidades, contra todas as probabilidades, eu recebo uma ligação de uma pessoa de Minas Gerais, terra da onde a minha esposa saiu. E essa pessoa disse que conheceu o meu perfil profissional, se interessou e queria bater um papo. Entramos em contato, conversamos e ele me ofereceu uma proposta de trabalho. A proposta de trabalho que ele me ofereceu era exatamente os 80% que eu tinha perdido. Como eu falei, Deus tem uma forma muito peculiar de agir. Ele espera que a gente esteja no momento mais vulnerável, naquele momento onde a gente não consegue enxergar uma saída, no momento em que os nossos olhos não conseguem conceber uma saída, um caminho. E é aí que Ele pega e faz a gente andar sobre as águas.
Eu recebi esse trabalho, faltava, como eu disse, 40 dias, eram épocas festivas, então comecei a trabalhar ali no início de janeiro. No dia 15 de janeiro, eles entraram com um pagamento de 100% do salário. Detalhe, eles não me conheciam, não sabiam se eu seria um bom funcionário, não sabiam sequer se esse contrato trabalhista iria para frente, mas eles acreditaram. Não porque eu passava a confiança, mas porque tinha alguém lá em cima que estava provendo um caminho, estava me colocando para andar sobre as águas. E lá eles foram, me trouxeram não só esse pagamento adiantado, mas também se colocaram à disposição, foram super solícitos, enviaram presentes, né, diversas fraldas. Me lembro na época, meu carro pequenininho, as fraldas mal cabiam no porta-mala. Provisão divina. E eu tinha uma dívida de gratidão imensa com essa empresa. Algo que no meu coração me colocava quase como que preso a eles. Porque eu falei, no momento da minha angústia, eles estenderam a mão para mim. Errado. Quem estendeu a mão para mim foi o mesmo que me tirou do fundo daquele poço. Foi o mesmo que me salvou quando eu estava à beira da morte. Aquelas pessoas foram só instrumentos. E às vezes Deus coloca os mais improváveis para trazer a gente para o caminho de onde a gente não deveria nunca ter saído. Deus respondeu então o meu clamor e eu consegui, graças a Deus, ter uma boa jornada dentro dessa empresa. A minha dívida de gratidão fazia com que eu fizesse muito mais do que aquilo que me era pedido. Porque eu havia aprendido, já desde pequeno, com as histórias de Davi, onde Davi era um pastor, Davi tocava harpa, mas Davi não fazia só o que lhe era pedido. Quando via um leão ou um urso, lá estava Davi para afastar. Davi não corria e não deixava as ovelhas para trás. Davi fazia muito mais do que lhe era pedido. Quando Davi foi chamado para a casa de Saul para tocar harpa, a Bíblia fala que Davi era excelente em tudo o que fazia. Davi se sobressaía pela sua dedicação e qualidade na sua entrega. E isso eu tinha aprendido naquela escola, isso eu tinha aprendido naquela igreja onde o Senhor havia colocado a mim e a minha mãe. Mesmo assim, o Senhor novamente, Ele vem com os seus planos e a nós só cabe ouvir, discernir e principalmente obedecer. Eu recebi uma nova ligação, dessa vez de uma empresa de São Paulo, que também se interessaram pelo meu perfil, mas trouxeram uma proposta um pouco diferente. Não era uma proposta de salvação, mas era uma proposta de viver com um propósito, de viver de acordo com uma missão, de transformar a vida das pessoas através dos meus dons. No momento eu senti que era um chamado de Deus, mas mesmo assim eu fiquei preso àquela dívida de gratidão que eu achava que eu tinha com aquela empresa, porque no meu coração eu colocava a responsabilidade da provisão em cima de homens. Mas não foram os homens que me acolheram. Os homens foram usados pelo Senhor para que eu pudesse ter a provisão, mesmo eu sendo responsável por me enfiar no buraco e perder 80% do meu patrimônio. 2 iniciativas foram feitas por essa empresa e eu declinei as 2. Mas no meu coração havia uma certeza de que eu precisava tomar uma decisão. Veja, eu tinha 2 filhos pequenos, né? Meu primeiro filho, ele não tinha nem completado, meu segundo filho, desculpa, não tinha nem completado 1 ano de idade. Todos os custos que eu tinha, mas ali, aquela empresa, eu tinha estabilidade, eu estava fazendo mais, eu estava me sobressaindo, havia sido, inclusive, recentemente promovido, com menos de 1 ano de casa, já tinha resultados promissores, e o Senhor colocou uma 3ª proposta dessa mesma empresa na minha porta. E eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta e falei, Senhor, me mostra a tua vontade. Eu sei que talvez hoje eu não seja o homem mais fiel, talvez hoje eu não tenha uma relação tão íntima com o Senhor, mas se vem do Senhor, mostra a tua mão. E o Senhor trouxe a resposta. Algumas coisas começaram a ocorrer fora da expectativa, fora das premissas daquilo que eu havia aprendido na minha vida. E essa era a resposta que eu precisei. Deus trouxe a certeza no meu coração, eu me enchi de coragem, entrei em contato com os diretores da empresa, os agradeci imensamente pela oportunidade de confiança e disse que eu precisava seguir um novo caminho. E eu fui. E para a glória do Senhor, Ele honrou a minha obediência. Eu entrei nessa empresa e, de fato, tudo aquilo que havia sido acordado foi cumprido. Mas o que me lembra, o que até hoje desperta a gratidão no meu coração,
é de ter participado de uma reunião com os sócios da empresa e eles terem falado: aqui nós não nos rendemos às trevas. Aqui nós não nos rendemos à oferta tentadora do inimigo. Nem que isso custe a vida dessa empresa, nós seguiremos um caminho íntegro. Essa era a confirmação e o presente que Deus tinha para mim, dizendo: esse é o lugar que eu quero que você esteja. Minha trajetória nessa empresa, da qual eu estou até hoje, ela foi muito melhor do que eu podia esperar. Lá eu consegui não só ter um bom resultado, mas criar algo que eu entendo, algo que estava no meu coração para transformar a sociedade, algo que Deus me deu, foram os meus dons e os meus talentos, e lá foi o lugar onde eu consegui explorá-los e utilizá-los ao máximo. E até hoje eu me lembro com muita gratidão de que o Senhor honrou a minha obediência. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos onde eu não tinha certeza do que poderia acontecer, lá estava o Senhor para me dizer: vem, sai do barco, pisa na água, que eu vou te dar a mão. Ele me guardou, mesmo sem merecer. Ele me escolheu, Ele cuidou de mim e Ele me deu um propósito. E eu sei que Ele ainda tem infinitamente mais, não só a mim, mas também a todos nós, amém? E para finalizar, eu queria trazer algumas conclusões para essa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Muitas vezes você pode ter lutas impossíveis na sua vida, mas saiba que hoje o Senhor quer entregar uma mensagem para você. Aquilo que é impossível para você não passa de um detalhe para o Senhor. Você pode ter alguém na sua família, ou você pode passar por problemas parecidos com os meus, sejam em quais áreas que forem. O Senhor, Ele não está aqui para julgar o teu passado. O Senhor não está aqui para colocar uma pedra sobre as tuas costas e te fazer carregar um fardo, mas Ele está aqui para ser socorro presente. Ele está aqui para que nos seus dias mais difíceis você se lembre que alguém morreu por você e que esse preço é o maior que poderia ter sido pago pela tua vida. Hoje, talvez você esteja em dúvida, esperando um sinal de Deus como eu esperei. Talvez o Senhor tenha me colocado aqui hoje para ser esse sinal para você. É um sinal de que o Senhor tem buscado adoradores. O Senhor tem buscado aqueles que querem o servir em espírito e em verdade. Deus não vai deixar de amar, de cuidar. Embora as nossas ações gerem colheitas, a misericórdia do Senhor sempre será abundante. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a terra. Aqui ele não vai falar que se você tiver uma boa conduta, aqui ele não vai dizer para você se você for um servo exemplar. Aqui ele não vai dizer quantas obras você precisa fazer para herdar isso aqui. Aqui ele diz que se você se humilhar e orar, mesmo afastado da igreja diante da morte, essa palavra foi presente na minha vida. Mesmo nos dias de trevas, onde eu tinha uma infinidade de pecados, e veja, eu não deixei de ser pecador, assim como todos nós somos pecadores, mas o Senhor, Ele não me desamparou e Ele não te desampara nessa noite. Quando eu clamei por socorro, lá estava Ele. Quando eu precisei do milagre, ali estava o Senhor. Hoje o Senhor, Ele vai te convidar e vai nos convidar a um novo tempo. Um tempo de serviço, um tempo de gratidão, um tempo de doar os nossos dons, o nosso tempo, a nossa alegria, para servir o reino dEle, para construir o templo dEle. Porque alguém pode estar precisando da tua história, alguém pode precisar da tua mensagem, alguém pode precisar do serviço ao reino que Deus vai colocar no teu coração para executar. É tempo da gente exercer gratidão ao Senhor, gratidão a tudo aquilo que Ele fez, a salvação imerecida que nós recebemos. Vamos orar, busque ao Senhor, sempre, independente de como você está hoje, de como chegou aqui, é só isso que Ele está esperando para se fazer mais presente na sua vida, para estar perto de você, para trazer consolo, salvação, alegria, poder de Deus. Só Deus, só em Deus e só com Ele nós podemos viver dias verdadeiramente felizes. Eu desejo paz,
Felicidade abundante a cada um de vocês. Deus abençoe. Tremendo, vamos trocar. Tremendo testemunho do Caio, né?